Tá se achando totalmente absoluta, mas não vai ser você quem vai me enlouquecer. Mas eu sei o valor. Descenda, me tira da lista, me faça o favor. E quem foi que te disse que na solteirice precisa de amor? Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até o sol raiar. Na hora certa vem pra namorada, me dá teu endereço que eu vou te buscar. Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até o sol raiar. Em qualquer lugar. Na hora certa vem pra namorada, me dá teu endereço que eu vou te buscar. Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até o sol raiar. Muito obrigado, Cícero, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Zeca. Me dá teu endereço que eu pra gente, pra começar o seu sábado em alto astral. Vamos! Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até o sol raiar. Na hora certa fica namorada, dá teu endereço que eu vou te buscar. Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até o sol raiar. Na hora certa fica namorada, me dá teu endereço que eu vou te buscar. Eu quero é mais ficar na madrugada. Fala, turma, hoje no Globo Esporte você vai ter as últimas informações de Corinthians e Palmeiras e você vai ver uma reportagem exclusiva que o Andreoli fez com o Zé Roberto Guimarães. Vai se aposentar nesta temporada e aceitou o desafio de tênis, olha aí. Você vai ver também a história do Luan, o novo atacante do Corinthians. A história, a origem, como ele começou. Aliás, ele começou no Alviverde, você sabia? Pois é, a 1h da tarde eu conto pra vocês no Globo Esporte. Tem notícias. Oferecimento CEUNSP, Processo Seletivo 2020. Aqui você transforma seu mundo. E Consórcio Magi, planos sem juros, imóveis, veículos e caminhões. Consulte-nos. Olá, agora 12:01, o Tem Notícias deste sábado, 18 de janeiro, está no ar, com imagens ao vivo de Sorocaba. A temperatura está mais amena na região, agora faz 23 graus. E o nosso primeiro destaque é a mobilização contra o mosquito Aedes aegypti em Iperó. Moniele Nogueira. Desde o começo do ano, já foram 29 casos confirmados e 124 pessoas procuraram as unidades básicas de saúde com os sintomas da doença. E essa mobilização é para frear o aumento no número de casos de dengue. Outro motivo, a polícia prendeu os suspeitos de matarem um homem na zona norte de Sorocaba no fim do ano passado. A morte da vítima não foi por briga no trânsito, mas sim planejada. Ele faz bem para a saúde. Hoje nós vamos falar do ovo, o queridinho da vez para dietas e mudanças de hábito alimentar. O consumo dele tem crescido bastante. E só o primeiro fim de semana, Bárbara Leão. E o pessoal está começando a chegar aqui para o almoço. Aqui tem mais de 80 tipos de pratos e muitas atrações. Já já eu conto tudo para vocês. E no esporte tem novidade no Ituano. Às vésperas do início do Paulistão, o Galo apresentou um novo uniforme para a temporada 2020. Fique com a gente, o Tem Notícias só está começando. Boa tarde. Iperó já tem 29 casos de dengue este ano. É como se praticamente 2 pessoas ficassem doentes. E hoje, o setor de zoonoses da prefeitura está visitando as casas de gente com a suspeita da doença. Moniele Nogueira acompanha tudo desde cedo e conta para Moniele. Oi, Dani, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui dentro da unidade básica de saúde do distrito de Jorge Wetterer, porque é no distrito onde todos estes casos de dengue foram confirmados, 29 casos. Além disso, 100 pessoas procuraram as unidades básicas de saúde apresentando sintomas
aqui em Iperó, e o que chama atenção é que os casos justamente aqui neste distrito. Nós temos inclusive imagens que mostram que ocorreu hoje na parte da manhã, as equipes da Secretaria de Saúde passando de casa em casa. As casas que foram visitadas hoje na parte da manhã são de pessoas que procuraram as unidades de saúde com os sintomas da dengue. Sabe que nós acompanhamos o trabalho dessas equipes e o mais impressionante é que apesar da pessoa estar sentindo na pele todos os sintomas da doença, que a gente sabe que é dor no corpo, febre, manchas vermelhas, muito cansaço, ainda foi possível encontrar objetos com água parada dentro da casa dessas pessoas. Isso chama muito atenção. Claro que tem gente, é claro, que cuida do quintal, mas a gente sabe que o mosquito, ele pode se proliferar em uma casa e voar até a outra e acabar picando também o vizinho. A gente vai conversar agora com o secretário de Saúde aqui de Iperó, o Eli Teles Júnior, e ele vai conversar com a gente. Eli, eu queria que você começasse explicando para a gente, por gentileza, por que todos os casos estão concentrados aqui no distrito de Jorge Wether. Boa tarde. Boa tarde. Hoje estão concentrados todos os casos aqui porque é uma área de ocupação e essas pessoas ainda não têm toda a infraestrutura de saneamento básico. Nós temos um bairro que ainda não tem água e esgoto, então eles têm que acumular água para o uso próprio e acabam não tendo todo o cuidado necessário com essa água ocupada e acaba criando. Nós estamos em uma sala específica, foi montada para esse momento. Explica para a gente. Então, após uma reunião na sala de situação, onde envolveram todas as secretarias do município, meio ambiente, educação, serviços municipais e o próprio prefeito, deu uma oportunidade, ficou sensibilizado em abrir essa sala para a gente fazer o atendimento, porque hoje nós temos muitos casos e os médicos não estão dando conta de tudo isso. Então a gente está contratando um médico 8 horas para fazer o atendimento só de dengue aqui nesse bairro. Quando começa esse atendimento? Começa a partir de terça-feira, das 10 às 18. Tá? E vai estar uma enfermeira específica, médico específico, a recepção vai estar orientada a passar esses pacientes para esse médico, para não ficarem esperando, para a gente não perder tempo no atendimento a eles. Então, tá ótimo. Secretário, muito obrigada, viu, por suas informações. Ô Dani, sabe o que chama atenção também aqui em Iperó, que a gente fez uma continha rápida, a cidade tem 37 mil habitantes mais ou menos, com esses 29 casos, é como se fosse um caso confirmado para 1.200 moradores. Sorocaba, que está aqui do ladinho, tem 20 casos confirmados, cerca de 680 mil habitantes, o que seria aí um caso confirmado para mais ou menos 33 mil habitantes. Então, tudo isso assusta, chama atenção e é claro que a Secretaria e a Prefeitura está tomando as devidas providências, principalmente para cuidar da saúde das pessoas, com essa sala montada especialmente para isso. É mais importante também do que cuidar e prevenir, é importante que as pessoas procurem orientação, é também evitar que esses casos se proliferem, cuidando ali do quintal. Quer dizer, alguma coisa está errada aí, o mosquito está se proliferando, é porque tem sujeira no quintal, não está retirando a linha que fica acumulada, está chovendo bastante. O ideal é cuidar dos casos que já existem, claro, mas cuidar da prevenção também. Fica o alerta, e não só para os moradores de Iperó, mas para toda a região, porque a dengue mata. Zika, chikungunya e também a dengue, o mosquito que pode transmitir a febre amarela, que é uma doença tão perigosa. Obrigada, viu, Monielle, pelas suas informações aí. Uma boa tarde para você. Vamos falar então da previsão do tempo. A gente falou agora de dengue, tem a ver com chuva, chove, fica água acumulada. Vamos ver como é que vai ficar então a previsão. Vamos ver imagens ao vivo agora de Sorocaba. O tempo está meio nublado, está saindo um solzinho de vez em quando. A temperatura está bem mais amena, gente. 23 graus. Durante a semana a gente tinha aí nesse horário já temperatura acima dos 30 graus, então tá bem fresquinho, tá um sábado bem gostoso. O sábado é de temperaturas menores para essa época do ano. E para hoje não tem previsão de chuva. Agora a gente vai lá para Jundiaí, imagens ao vivo agora de Jundiaí, a temperatura por lá 1 grau a mais do que aqui, 24 graus. E a situação é a mesma por lá. A nebulosidade predomina e tem aberturas de sol que ocorrem aí durante o dia e não tem previsão de chuva. Vamos ver os detalhes no mapa?
frente fria já se afastou para alto mar, portanto as condições de chuva vão diminuir no estado de São Paulo neste fim de semana. Algumas regiões até terão chuva, mas não há expectativa para os temporais que ocorreram nos últimos dias. Hoje muitas nuvens ainda se formam na região de Sorocaba, mas com algumas aberturas de sol. A temperatura vai subindo aos poucos, mas o padrão ainda é de uma temperatura amena para esta época do ano. A máxima é de 25 graus em Itu e em Salto de Pirapora. Em Itatiba, o dia começou mais fresco, mas à tarde a temperatura chega aos 26 graus. Não chove neste sábado. Em Jundiaí também não há expectativa de chuva. Ocorrem aberturas de sol nesta tarde e a máxima é de 25 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo firme. O sol aparece entre muitas nuvens e a máxima é de 25 graus. No domingo, volta a chover, mas será uma chuva fraca. A temperatura máxima fica próxima dos 26 graus. Moradores de Salto cobram a limpeza de um trecho perto da margem do rio Tietê. Vamos ver as imagens? Tem muita sujeira e entulho perto da rua 24 de outubro, que fica perto do rio Tietê. Cheia passada, depois de uma chuva forte na capital. E mais uma vez a cidade de Salto sentiu as consequências do descaso com o rio. O problema é que o lixo que foi retirado da rua foi depositado ao lado. E quando o nível do Tietê aumentar, tudo isso aí que a gente está vendo pode voltar para o rio. Essa é a maior preocupação. Os moradores, então, cobram a limpeza desta sujeira para evitar que este material volte para o rio. Na semana passada, o Tem Notícias mostrou como é que todo esse lixo foi parar aí. A vazão aumentou 4 vezes, o Tietê transbordou e, mais uma vez, trouxe o lixo da região metropolitana de São Paulo. No meio da sujeira, várias embalagens plásticas, garrafas PET, sapatos e bolas. Quando chove forte na capital, a água demora até 12 horas para percorrer os 100 quilômetros de distância até Salto. E sempre chega com força. Nos últimos 5 anos, a Prefeitura de Salto retirou 200 toneladas de lixo do Tietê. Tudo foi para o aterro da cidade. Infelizmente, esse é um problema que se repete todo ano, especialmente agora no período do verão. E sobre o lixo acumulado ao lado da rua 24 de outubro, que a gente mostrou aí no comecinho da reportagem, nós conversamos com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Salto hoje cedo. Eles informaram para a gente que havia muita lama e que por isso até então não foi possível retirar esse material, principalmente as madeiras e as garrafas PET. E informou que o serviço está programado para segunda-feira. A gente vai acompanhar. Vamos mudar de assunto agora. Estão presos os suspeitos de matar um homem no fim do ano passado em Sorocaba. No dia do crime, a suspeita era de que a vítima tinha se envolvido numa briga de trânsito. Mas agora a polícia esclareceu o que realmente aconteceu. A Justiça decretou a prisão temporária dos 2 suspeitos pelo prazo de 30 dias. Só assim, a Polícia Civil pôde prender a esposa do torneiro mecânico e um homem de 36 anos. A Polícia Civil acredita que o homicídio foi premeditado, arquitetado pela esposa da vítima e por um homem do círculo de amizade dela, e não uma briga de trânsito como desconfiava anteriormente. Marcos Antônio Bonani, de 55 anos, foi morto a tiros na Avenida Ulisses Guimarães, quando o torneiro mecânico que saiu de casa para trabalhar parou num semáforo no bairro das Laranjeiras. Um motociclista invadiu o roteiro central e disparou vários tiros contra o carro dele. Mas no local, o motociclista foi em alta velocidade na avenida. Por causa da lei de abuso de autoridade, a Delegacia de Investigações Gerais não divulgou nomes e nem a motivação do homicídio. A dupla negou o crime. Muitas evidências, indícios aí recaem sobre os suspeitos. Esse motociclista, ele faz o percurso numa velocidade baixa, seguindo realmente a vítima, e depois do cometimento do crime, ele se evade em alta velocidade. Vamos para o intervalo agora e a seguir, o Tem Notícias mostra o primeiro fim de semana da Festa da Uva em Jundiaí. Imagens ao vivo de lá, o pessoal já está se apreciando na hora do almoço. Já os detalhes para você. Vamos ver o pessoal de casa que está mandando o vídeo para a gente. Vamos assistir?
Aqui é Sérgio Almeida, tô falando de Sorocaba. Um abração pra vocês, viu? Abraço. Aí que não perde TV, tem nunca na hora do almoço. Eu e minha cachorrinha Nina, minha mascote, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. A gente estamos aqui assistindo a TV Tem, dessa forma que a gente tira a nossa hora de almoço. Vendo o seu programa aqui, bom demais. Que tem aqui, que é da TV Tem, amém? Isso aí, meu nome é Reginaldo, sou daqui do Éden. Muito obrigado, Deus abençoe seu jornalismo. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Levi da Aparecidinha. É assim que assiste TV Tem. Obrigada, Levi. A gente volta daqui a pouquinho. Tudo que toca aqui vira mania. Virou mania. Desejo todo dia respirar teu amor e provar. Paula Fernandes! Vitor Clay! Yasmin Santos! Rubem! E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Hoje, 3 da tarde, só toca Top Verão. Na nova Volkswagen, a inovação está em todo lugar, inclusive na hora de escolher o seu novo carro. T-Cross Comfortline com parcelas de R$ 799 e as 3 primeiras revisões grátis. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Ragazzo, 10 coxinhas por R$ 7,90. Sai só R$ 0,79 cada. Ou R$ 0,49 no app. Coxinha, pra comer junto, sozinho, de boa, na pressa, na hora pra levar. Bateu fominha? Vai de coxinha, vai de ragazzo. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Somente nesta quinta, sexta e sábado. Achocolatado Nescau, sachê 800 gramas, R$ 8,50 cada. Frango inteiro, R$ 5,69 o quilo. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. Vem aí a diversão. Eu por mim tô pronto, quando quiser. Pode ser. Pode ser. Gente, eu preciso de ajuda, por favor. Minha filha desapareceu depois que o furacão passou aqui em Cancún. Me ajuda, minha virgencita de Guadalupe. O meu pai precisa de mim. Cállate, estúpida! Eu só tenho uma aluna na minha vida. A mãe dela abandonou a gente há muitos anos. Sempre fomos só nós dois. Eu não posso perder minha filha. Então, se você souber de qualquer notícia, entre em contato comigo. Comigo ou com o Juan, que é o namorado dela. O senhor e a Luna são minha família. Dia 27 estreia a nova novela das 7. Criada e escrita por Daniel Ortiz. Salve-se quem puder. Estamos de volta, 12h16 agora. Aposto que tem muita gente nesse horário almoçando. Eu vou almoçar daqui a pouquinho. E tem um ovo aí no seu prato, que é dele que a gente vai falar agora. É um alimento nutritivo, prático e barato. Estamos falando do ovo, que é considerado por especialistas como um dos alimentos mais completos por ser muito rico em nutrientes. E antigamente se falava, você deve se lembrar, que comer muitos ovos aumentava o colesterol e o pessoal ficou com medo de comer ovo. Mas hoje a gente sabe que isso é um mito e tem muita gente incluindo as mais variadas receitas à base de ovos. Receita usando ovos é o que não falta na casa da Jennifer. E vai desde o tradicional cozido, fritinho ou na crepioca. Todo dia tem ovo no prato. Eu retirei o carboidrato, o pão, no café da manhã. E pelo ovo ser uma proteína, digamos, barato e prática de consumo, então por isso que eu fiz essa troca. A Jennifer nem era muito de comer ovos, mas há 5 anos decidiu incluir definitivamente o alimento no cardápio. É que ela começou a cuidar melhor da saúde e também queria fazer as pazes com a balança. Foram 20 quilos eliminados com a ajuda dos ovos. E sabia que aqui na casa dela todo mundo se rendeu às receitas, inclusive a dona Ondina, que é vó da Jennifer. Ela não passa um único dia sem comer pelo menos 4 ovos. Aos 72 anos de idade, é sagrado ter alimento no café da manhã. E olha que ela é daquele tempo em que o ovo era considerado um vilão. Falei com o meu médico, tudo. Ele falou, não, a senhora pode comer à vontade, que o ovo faz bem. Ainda perguntei, né, mas doutor, e o colesterol, né? Ele falou, não tem mais isso, pode comer à vontade. Por semana, a família de 3 pessoas consome cerca de 60 ovos.
É o consumo geral da casa. A gente utiliza para alimentação do café da manhã, às vezes vai como mistura no almoço, às vezes a gente acaba fazendo um bolo, uma torta ou alguma receita que utiliza ovos, então acaba indo mais rápido durante a semana. É por conta de famílias como a da Jennifer que o consumo médio de ovos no Brasil praticamente dobrou nos últimos 10 anos. Passou de 120 por pessoa para 230. Essa é a primeira vez que o país atinge essa marca. Mas o que será que ele tem de tão valioso nesta combinação de clara e gema que atrai tantas pessoas? É que aí, dentro desta casquinha, estão algumas vitaminas importantes que garantem uma vida saudável, como a D, que ajuda a absorção do cálcio e fortalece os ossos e dentes, além de prevenir doenças como a obesidade e o diabetes. A vitamina A, para uma boa visão, manutenção da pele saudável e fortalece o sistema imunológico. A vitamina E é um poderoso antioxidante. E a B12, que ajuda a manter o metabolismo das células vermelhas, prevenindo as anemias. A colina, uma vitamina do complexo B, importante para controlar a frequência cardíaca, respiração e as atividades dos músculos. Tem ainda o zinco, bom para a cicatrização. Luteína e zeaxantina também ajudam na saúde dos olhos. Mas e o temido colesterol? Também está dentro da casquinha? Pessoas com sobrepeso, pessoas com grau de obesidade mais acentuada, tem que ir ao nutricionista ou ao médico em conjunto, principalmente o endócrino, ou até mesmo um cardio, para fazermos esse acompanhamento e vermos como que está a inflamação, né? Quanto mais gordura eu tenho no corpo, mais inflamado ele está. Então, qualquer coisinha a mais ou a menos, ele vai contribuir para manter essa inflamação sempre em nível máximo. Nada que 1 por dia, 5 vezes na semana, vai contribuir para o bem-estar. Ele traz saciedade também. A proteína, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, também está presente nos ovos. O ovo é um alimento barato, fácil de preparar e de levar para comer no trabalho, na academia ou escola. Por isso, se existisse um termo, o Marco seria um oveiro de mão cheia. São 10 ovos todos os dias. O Marco é personal trainer. Esse ano vai disputar o campeonato estadual de fisiculturismo. Além do ferro que ele puxa na academia, o ovo também faz parte da preparação. Na marmita dele, nunca falta um branquinho cozido. Por ele ser uma proteína boa e ter gordura boa, o nosso corpo precisa muito de proteína para criar massa muscular. Então, você encaixando bem os ovos na dieta, ele é um ótimo alimento, né? O Marco consome por mês cerca de 300 ovos. E lembra da família da Jennifer, que mostramos no começo da reportagem, que consome 240 ovos? Será que tudo isso não faz mal? Quem tem a resposta é esse endocrinologista. Se você é uma pessoa saudável, um adulto jovem, eu acho que você não vai piorar nada, né? Se você colocar algum alimento ou tirar algum alimento. A partir do momento que você está passando os seus 40 anos, você tem história familiar de doença cardíaca ou gente que teve ou gente que tem colesterol alto na família, eu acho que vale a pena você fazer uma avaliação prévia. A gente sabe que não existe fórmula milagrosa, seja para emagrecer, ganhar músculos ou mudar a saúde. Tudo é uma questão de equilíbrio. O ovo é uma fonte de vitaminas e de proteínas e de gorduras saudáveis e barato, né? Eu acho que vale a pena você investir e consumir o ovo. Não em excesso, mas até uns 2 por dia, eu acho que seria uma quantidade adequada para uma pessoa saudável. Antes de qualquer mudança no seu hábito alimentar, ou antes de qualquer mudança na sua vida, até iniciar atividade física, eu acho conveniente fazer uma avaliação prévia. É importante ter sempre essa orientação. Eu adoro um ovo no café da manhã, um ovinho mexido, um omelete alimenta bastante, mas é sempre importante mesmo essa orientação. Vamos falar do mercado de trabalho agora? Você já leu um texto escrito por um copywriter? Ao procurar uma vaga de emprego, tem em seu currículo as suas skills? Não. Então você precisa se adaptar aos novos termos do mercado de trabalho e às novas funções que surgiram por causa dos avanços tecnológicos. E se tudo o que eu estou falando parece difícil, talvez uma Scrum Master possa te ajudar a tornar as coisas mais fáceis.
Na onda das novidades do mercado de trabalho, a Isabelle é uma estreante, atuando como Scrum Master, nesta empresa que desenvolve plataformas de atendimento ao cliente. É a pessoa responsável por garantir que a metodologia Scrum ela seja implementada de forma correta. A metodologia Scrum é uma metodologia ágil que faz com que o pessoal trabalhe sem impedimentos, trabalhe de forma mais confortável. Scrum é um termo em inglês inspirado numa estratégia de jogo do futebol americano, em que todos os jogadores se ajudam. Formada em tecnologia da informação, Isabelle está há cerca de 1 ano nessa nova função, liderando uma equipe de programadores. Como a gente está numa fase assim que é bem ágil, as coisas elas acontecem muito rápido no meio da tecnologia, essa metodologia vem crescendo muito mais justamente por causa disso, para trazer agilidade e conforto também para as pessoas que estão trabalhando, né? Reflexo da globalização, as boas práticas empresariais, principalmente americanas, invadiram o Brasil. A função UX Lead tem se tornado quase uma necessidade nas companhias por aqui. O profissional cuida da experiência do usuário. O UX Lead é um termo novo para uma profissão que existia mais voltada para software, só que hoje a gente está olhando mais para o usuário e não só para a tecnologia. Antigamente a gente tinha tecnologia, construía-se o software e fazia com que o usuário se adaptasse ao software. Hoje não. Nós temos que entender o que o usuário precisa, o que o negócio precisa, para daí sim desenvolver o software. E nesse relacionamento com o cliente, a linguagem e cumprir o objetivo, seja informativo ou até de venda. Para isso existe o copywriter. Gustavo Cândido, formado em jornalismo, deixou a redação de um jornal para apostar nesse campo da redação publicitária. Você tem que usar técnicas de persuasão, palavras, a maneira de construção que leve o leitor a se interessar por aquele texto e fazer alguma coisa no final. Geralmente é uma venda, né? No meio publicitário é uma venda. Então é um texto de convencimento. Algumas funções são novas, outras só mudaram de nome e até a forma de contratar se transformou. Hoje, para cada vaga de trabalho oferecida, são analisadas as skills do candidato, são as habilidades dele. Estar conectado a esse universo corporativo pode fazer toda a diferença. As empresas diferenciadas no ele em conjunto ele se desenvolvendo com muitas competências comportamentais, né? Ele saber onde ele quer chegar, mas ele saber como ele quer chegar naquela função. Isso é o principal. É isso aí. E esse é o primeiro fim de semana da Festa da Uva de Junho. E muita gente já está por lá para aproveitar as delícias da festa e se divertir com as atrações musicais. A repórter Bárbara Leão tem as informações para a gente. Bárbara, boa tarde. Mostra para a gente o que é que tem de bom por aí. Tem muita coisa além da uva, né? Que já é um atrativo e tanto. Conta para a gente, então. Oi, Daniela, tem muita coisa aqui mesmo, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, a gente está na 37ª edição da Festa da Uva aqui de Jundiaí, uma das mais tradicionais aqui da cidade, e é claro que a estrela da festa está aqui. Olha, o Luiz Carlos Chiru vai mostrar para vocês essa caixa de uva negra. Tem a rosada e a verde aqui. Segundo os produtores rurais, eles esperam vender mais de 25 mil toneladas da fruta esse ano. Eles esperam que as vendas aumentem mais de 10% em relação ao ano passado. E não é só isso que tem aqui não. Olha só, a gente está em um pavilhão que é a praça de alimentação. Olha só como está ficando movimentado, várias famílias chegando para saborear as delícias das barraquinhas das entidades assistenciais de Jundiaí. Todo mundo pegando uma porção, um prato. Ali no fundo tem um espaço infantil para os pais almoçarem sossegado enquanto as crianças brincam, mas também tem outros pavilhões aqui na festa, viu? Tem pavilhão com exposição de uvas, aquelas campeãs, aquelas bonitas colhidas na safra. Tem exposição e degustação de vinhos, degustação de cerveja artesanal. Tem também shows, atrações musicais com várias bandas de vários estilos musicais. Tem muita coisa por aqui, viu? E para vir aqui e aproveitar tudo isso, é tudo de graça. É aqui no Parque da Uva, que fica no bairro Anhangabaú, na Avenida Jundiaí. É de graça, mas pede-se a colaboração de 1 quilo de alimento, que vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, depois repassado para as entidades assistenciais. Vou falar o horário de funcionamento para vocês. Às sextas-feiras, os portões abrem às 6 da tarde e a festa acontece até às 10 da noite. Aos sábados é das 10 da manhã às 10
10 da noite. E domingos das 10 da manhã às 9 da noite. Daniela, eu tenho muita coisa ainda para mostrar, mas eu vou pedir para você me chamar daqui a pouco, pode ser? Pode sim, daqui a pouco a gente volta. Eu já vi uma coisa que me deixou com água na boca. Enquanto você está falando, tem uma turma ali atrás de você que acabou de chegar, duas mulheres com uma porção de polenta e frango a passarinho. Olha, deu água na boca. Daqui a pouquinho a gente mostra mais detalhes então da festa, viu? Obrigada, Bárbara. A gente te chama. E a seguir tem as notícias do esporte. O Ituano apresentou um uniforme novo para o Campeonato Paulista, que começa na próxima quarta-feira. O Galo vai receber o Palmeiras em Itu. Hora de ver agora a sua participação aqui no Tem Notícias. Aqui é o Jackson. É assim que eu assisto a TV Tem. Oi, Tem Notícia. É Camila, hein? É assim que a gente assiste a TV Tem. Eu sou Conceição. Eu sou a Ana Júlia. É assim que nós assistimos a TV Tem. Eu me chamo Cris, esse é o Matheus.